Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E de modo que eu creio que demônios são esses seres que não encontraram um estado intermediário de nenhuma forma de pacificação e que existem em estado de desejo de posse corpórea. Desejo de existir de novo? De reincorporarem-se. Você vê quando Jesus expulsa os demônios Para os porcos lá. do Gadareno. É esse? É, Ele joga para os porcos? É isso. Eram cerca de 2.000 porcos do Legião. É, Legião. Que é muito mais complexo do que está o texto, né? Tem política no meio. Qual é o teu nome? Legião, porque tinha uma legião romana acampada ali do lado. Isso é uma história longa, antropológica, psicológica, linda, que eu adoro falar a respeito, mas vai precisar de uns 4 dias. Mas o fato é que eles pedem. Eles próprios, Eles próprios não queriam ficar sem corpo. É. Aí não quer ir não nos mandes para o abismo. O que seria o abismo? Essa não... É aquilo que Pedro diz. Porque há anjos, quando pecaram, ele está se referindo aos Benai Elohim, Sim. lá de Gênesis 6, pai dos Nefilins. Porque há anjos, quando pecaram, esses foram colocados em cadeias espirituais até o dia do seu julgamento, que não é medida em dias, né? Claro, a dimensão não é uma semana depois da outra, é um estado. E essas cadeias seriam o abismo? Seriam o abismo. Não nos mandes para o abismo. E que, usando uma linguagem grega, seria o Tártaros, do Hades. Mas é tudo também só linguagem simbólica, está para além da nossa compreensão. A gente não tem referências ainda que encerrem esse significado. Talvez jamais tenhamos. Não nos mandes para o abismo, manda-nos para os porcos. Para continuar incorporado em alguma Aí coisa. eles mesmos entram numa crise total de loucura e se jogam no mar, né? Os demônios, nos porcos. Os porcos morrem. Foi uma perda financeira brutal para os porqueiros de Gadara. Jesus invadindo a propriedade privada. Aí, quer dizer, o privado tem que estar a serviço da vida e não o contrário. Aí... O que eu vejo é eles sempre querendo passar. Eu expulsei muito demônio quando eu era pastor em Manaus, que eu expulsava o demônio aqui. E aí o demônio, antes de sair, dizia: eu vou entrar num sapateiro que está lá no porto, na capitania dos portos. Aí sai, em nome de Jesus, o bicho ia embora. Aí eu aconselhava, ajudava, não sei o quê. Daqui a 2 horas chegava um cara com uma faca de sapateiro desse tamanho. Nossa. Que tinha andado 4 quilômetros da capitania dos portos até o meu escritório e entrava com aquela faca alucinado para cima de mim. Que doideira. Querendo que eu partisse para a briga, né? Aí eu digo, bom, eu sei me defender, mas eu não vou entrar nessa, porque eles querem... Você relativiza sua autoridade espiritual toda vez que você parte para a troca corpórea. Entendi. No máximo eu me defendia, mas na maioria das vezes eu fui aprendendo que eu não precisava de defesa, que o meu escudo estava em mim, era a palavra. Aí o cara vinha, botava a faca no meu olho, aquele facão, e eu ficava com o olho arregalado olhando para ele, assim, nos olhos dele. Ele querendo ver se eu dava uma piscada de medo. Eles amam o medo, né? Se alimentam disso? Disso, comem isso. E eu sabia, meu pai me ensinou muito bem. E eu dizia, não vai encontrar um medo aqui em mim, nenhum medo. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E o bicho ficava ali, eu via aquela mão tremendo, virando. Aí o cara caía no chão, jogava. Eu ia lá, expulsava. Aí teve esse primeiro que foi lá, pegou a faca de novo, veio correndo de longe, crente que eu ia partir para cima dele, eu fiquei parado, aí ele veio, quando ele ia enfiar na minha barriga, eu fiquei parado olhando nos olhos dele. Aí ele parou assim a 2, 3 centímetros da minha barriga. Falei, eu já te disse,
não vou mais repetir, sai dele em nome de Jesus. E nunca entrei nessas de gritaria também. Esse demônio não é burro, né? Não é surdo. Não é surdo, então sai em nome de Jesus e puf. Então, olha, eu nasci há 10.000 anos atrás. Essa música é do Demo, né? É de Deus. É? Ah, cara, eu Não, acho... tô falando assim, é como se fosse a história de Lúcifer, né? Eu nunca relatando. ouvi assim. Ah, é? Eu nunca ouvi, eu sempre achei me parece música... assim, um diabo que tá há muito tempo aqui, já viu de tudo e não sei o quê. Eu acho que não era só aquele cara dizendo, olha, eu já experimentei de tanta coisa, que é como se eu tivesse nascido. Eu me sinto íntimo de Noé. É um negócio muito doido. Eu sei, quando eu estou te narrando aqui, eu estava lá. Mas outra coisa que você falou sobre os nefilins, existia esse negócio dos antigos viverem bem mais mesmo, 400, sim, 500 anos? E a ciência de hoje está voltando a provar que isso será possível a 150, a 200, e eu não me assustaria se chegarem a mais tempo. Caramba. Porque houve mudanças radicais na nossa manifestação genética e no mundo que veio depois. Você vê que o mundo onde a longevidade era enorme era o mundo pré-diluviano. Sim. Depois daquele cataclismo, as idades foram diminuindo, foram para 360, começaram a cair, aí ficaram um bom tempo em 150 anos, depois em 120, e aí começou a ficar normal, morrer com 100, 110. E Davi, que é aquele maravilhoso guerreiro de Israel, poeta, músico, estadista e não sei o quê, morreu com 70 anos, porque lutou demais, queimou a vela pelas duas pontas. Com 70 anos ele não aguentava mais segurar uma espada, porque ele ficava com cãibra. Caramba. Então, eu creio, quando eu nasci, a média de idade no Amazonas eram 36 anos. Caramba, só? Uma mulher tinha 12 filhos, perdia 8. Então, tudo isso contava na média de idade. Por outro lado, o meu bisavô, no século XVIII, no século XIX, início do século XX, viveu 104 anos, sem doença, nossa, com todos os dentes na boca, e morreu porque encheu o saco. Ele fez uma auto-eutanásia lá no Rio Purus. Ele falou, já vi tudo que é mulher, já peguei todo mundo, eu tô cansada, é tudo igual, não aguento mais. Tá na hora, eu vou, não me perturbem. Ele deitou numa rede, aceitava beber assim um pouquinho de água que dessem a ele. E ficou esperando a morte. 30 dias. Tem água aqui, se quiser. Não, eu estava só... mas seu copo tá... provando aqui, ó. Mas o que aconteceu é que 30 dias depois veio uma friagem amazônica, dessas que... Morei 2 anos. A serração vem por debaixo na floresta, pega debaixo da tua rede. Aí a rede chega a ficar molhada. Caramba. E aí, naquele processo, ele amanheceu morto um dia. Mas sem queixa, sem dor de cabeça, sem nada. Agora, meu avô morreu com 70, muito breve. E meu pai com 80, breve também por causa de um problema, de uma comorbidade. E eu estou com a esperança de ir aos 90, se Deus me permitir. Quero que os meus filhos e netos passem dos 100. Já pensou? Pessoal, tem muita gente trabalhando para isso. Para isso, é verdade. Mas na contramão também tem o câncer, tem várias doenças degenerativas que ficam brigando para a gente estender isso daí. Especialmente as autoimunes, que são terríveis, né? Mas eu creio que o câncer... Eu acho que também... Está com os dias dele meio contados. Porque a partir do momento que eles começam a entender mesmo o DNA e todas as coisas, eles começam a prevenir muito antes, né? Quando abriram o genoma humano todo... Eu fiquei bem animado também. Foi uma coisa extraordinária. Foi uma vitória da ciência absurda, né?